Romanos capítulo 8, do versículo 19 ao versículo 25. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Como que é difícil, quem tem uma hortinha em casa, como que é difícil você manter uma horta? Quem sabe, quem tem hortinha em casa ou quem tem uma lavoura, para pensar na escala maior, como que é difícil? Como que dá trabalho você preparar o solo, fazer os canteiros, né, Isaac? Adubar, semear na fase certa da lua e na estação certa. Tem planta que é do inverno, tem planta que tem que plantar no verão, outras são ao longo dos anos, e você tem que saber certinho. Você vai ter que irrigar constantemente, ver o que foi plantado germinar, crescer e produzir os frutos pretendidos, dá muito trabalho. Mas basta virar as costas 1 ou 2 dias e a lagarta vem, brum, come tudo. Vem a geada numa noite, queima toda a lavoura, ou o vento e a chuva forte, ou a seca. O que os anteriores não dão conta de destruir, fica para as ervas daninhas, bulva, erva Santa Maria, leiteiro, caruru, picão e tantas outras ervas vão lá e vão terminar o serviço que os outros não deram conta. Então essa é a realidade quando você lida com a natureza. Existem coisas na natureza que demonstram, como Paulo vai dizer, que ela recebeu maldição sobre ela. Desde Gênesis, depois da queda, que traz todas essas coisas ruins sobre ela, que dificultam a própria natureza, a existência de plantas que são comestíveis, outras plantas, pela vinda, surgimento de ervas daninhas. Então, tudo são sintomas de uma terra, de um planeta que foi contaminado, vamos dizer assim, por causa do pecado. Depois de apresentar a tremenda glória do ser adotado na família de Deus, e logo depois da ideia da glória, Paulo volta ao estado de luta neste mundo presente. Aqui ele vai pintar um grande quadro. Ele vai apresentar a criação, todo mundo criado, a natureza toda aguardando a glória que virá sobre os filhos de Deus. Enquanto ela geme e sofre dores de parto. E o nosso primeiro tópico, irmãos, do nosso estudo hoje, do nosso sermão, é a expectativa da criação. A criação, ela está numa expectativa de algo que vai acontecer com cada membro da igreja de Cristo. O versículo 19 vai dizer assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então a criação está numa expectativa de algo muito importante que vai acontecer conosco, com a igreja. E aqui o texto vai trazer várias lições importantes sobre a expectativa da criação. A primeira é como que a criação espera. O texto diz, de maneira ardente, a expectativa da criação é ardente. A palavra usada, grega, é a apokaradokia. É uma palavra que se refere literalmente a alguém com o pescoço esticado e na ponta dos pés olhando para frente, esperando alguém ou alguma coisa acontecer. O prefixo apo acrescenta a ideia de fixação e concentração naquilo que se está esperando.
Eu lembro quando eu era criança e meu pai viajava para algum evento na igreja e ele ficava alguns dias fora e ele voltava de ônibus, a gente ia em direção à rodoviária e ficava lá realmente esticando o pescoço e ficando na ponta dos pés, olhando para a rua, o ônibus chegar. Você tinha uma fixação e você estava nessa expectativa ardente daquilo que iria acontecer. Você estava com saudade do seu pai, queria ver seu pai. Então é assim que a criação se encontra, numa expectativa ardente. E o que a criação espera? O que o texto diz para a gente? A manifestação dos filhos de Deus. A criação está de pescoço esticado e na ponta dos pés, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Os judeus estavam familiarizados com a promessa de Deus de um mundo redimido, uma criação renovada. Em nome do Senhor, Isaías profetizou: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65:17. Então Paulo ele sabia que os judeus eles tinham essa grande expectativa também. Então ele traz essa figura da criação e pinta esse quadro da criação tendo essa ardente expectativa de um dia vai chegar onde ela vai ser renovada completamente. Paulo então aponta para essa ardente expectativa da criatura que espera a manifestação da glória dos filhos de Deus. Essa é a expectativa que a criação tem. E aqui, irmãos, como Paulo ele vai falar que a criação tem essa expectativa, nós precisamos definir o que Paulo quer dizer com essa criação. Será que é toda a criação de Deus ou é alguma coisa, ou parte dessa criação? Então vamos ver aqui algumas coisas sobre o que não é a criação mencionada aqui por Paulo. Vamos aqui por eliminação. O primeiro que nós vamos eliminar aqui são os anjos. Porque embora eles sejam seres criados, eles não estão sujeitos à corrupção. Então eles estão descartados, porque nós vamos ver aqui nos próximos versículos que a criação geme porque ela ficou sujeita à vaidade, à corrupção. Mas os anjos não ficaram sujeitos, embora sejam criaturas, eles não estão sujeitos à corrupção. Um outro grupo de seres nós podemos descartar: Satanás e seu exército de anjos caídos, que são os demônios. Eles não têm nenhuma ardente expectativa de ver os filhos de Deus sendo glorificados e estão condenados também ao tormento eterno. Não há esperanças para ele. Eles não têm nada o que esperar de algo bom que possa reverter a condição deles. Estão condenados ao inferno. O outro grupo também não se refere aos crentes. Por que não são os crentes que são referidos como criatura? Porque os crentes aqui são referidos como aqueles a quem a criação aguarda a restauração, a renovação, a transformação em glória deles. Então, por causa disso, eles também são descartados. Também não são os incrédulos. Os incrédulos, por essência, eles não têm fé e nem esperança de salvação em Deus. Eles não estão esperando nada. Então, aqui eles também estão completamente descartados. Então, qual seria a criação mencionada aqui? Então, o único que vai sobrar, irmãos, seria a criação que são a parte não racional, incluindo animais e plantas e todas as coisas inanimadas. O que seriam as coisas inanimadas? Montanhas, os rios, planícies, mares e corpos celestes. Eu vou fazer uma pergunta, principalmente para as crianças. Uma pedra fala? Ela chora? Ela geme? Ela espera alguma coisa? A água. Acho que a água sim, né? Sim ou não? Não. Precisamos interpretar o texto para saber como é que uma montanha está gemendo. Como é que o ar, o oxigênio, está chorando e esperando, com expectativa, com ardente expectativa, a transformação, a manifestação dos filhos de Deus. Vamos entender isso depois. A causa da expectativa da criação. Por que ela tem essa expectativa? Antes da queda, não existia erva daninha, ou planta venenosa, espinhos, ou cardos, ou qualquer outra coisa que pudesse causar miséria, dor ou dano ao homem, ou à própria natureza. Mas depois da queda, o que aconteceu, irmãos? Surgiu o pecado no mundo, e a criação, como diz o texto no versículo 20, ficou sujeita
a vaidade. Então, Paulo apresenta uma causa. Por que a criação tem essa expectativa? Porque ela ficou sujeita à vaidade. A palavra vaidade aqui vem da palavra grega mataiotes, que significa fragilidade, falta de vigor e tem a ideia de fracasso, de ser incapaz de alcançar um objetivo ou propósito. Por causa do pecado do homem, nenhuma parte da natureza agora existe como Deus pretendia que fosse, como era originalmente. Irmãos, eu estava brincando com as crianças. Aqui é o André imaginando. Eu imagino que na criação a gente podia voar. A gente podia entrar num rio sem ficar só uns minutinhos mergulhando, contemplando a criação embaixo da água. A gente poderia talvez segurar o oxigênio o tempo que a gente quisesse. Eu acredito que os melhores sonhos que existem quando a gente está voando. Quem já sonhou voando? Quem não sonhou aí, o dia que você contar, você vai falar para mim, realmente, sonhar que se está voando é o melhor sonho que alguém pode ter na vida. E eu acho, irmãos, que antes da queda era assim que era o mundo. Você podia se deleitar na natureza, ela não te oferecia risco nenhum. Você poderia usar todo o potencial do teu corpo para poder interagir com a natureza sem qualquer risco. Você poderia fazer arte sem perigo nenhum de se machucar. Imagina isso? Que coisa maravilhosa! Subir na árvore mais alta que você conseguir subir sem o risco de cair e se machucar. Isso era, irmãos, isso era antes do pecado. Depois do pecado, como a natureza ficou, como a criação ficou, sujeita à vaidade. O que é a vaidade? O que significa esse termo mataiotes? O verbo mataiotes significa ficou sujeita, indica sua forma que a natureza não amaldiçoou a si mesma, mas foi amaldiçoada por algo ou alguém. Paulo continua a revelar que a maldição sobre a natureza foi exercida por quem, irmãos? Pelo seu Criador. A terra ou a criação não se amaldiçoou, mas Deus amaldiçoou a criação por causa do pecado do homem. Deus mesmo sujeitou a criação a este estado de fragilidade, que é o termo mataiotes, e fraqueza. Então agora experimenta se jogar de uma árvore para ver o que vai acontecer com o teu corpo, ou ficar embaixo da água por mais tempo que o teu corpo aguenta. Você não vai conseguir. Nosso corpo, né, existe uma série de frustrações quando a gente interage com a natureza. Eu acredito que Adão ele já praticava agricultura, mas ele não precisava se preocupar com erva daninha. Ele não precisava se preocupar lá com um monte de ervas que iam proliferar ali na horta dele. Ele tinha tranquilidade com aquilo. Não tinha geada, não tinha ventos fortes que iam derrubar tudo, ou a própria chuva que acaba estragando às vezes, ou a seca. Isso, mas depois da queda, a criação ficou sujeita a toda essa fraqueza, essa fragilidade. Existe uma propaganda massiva de organizações internacionais visando a proteção do meio ambiente. É o que está na moda hoje em dia, é se falar do meio ambiente. E aqui, irmãos, já me adianto e observo que eu não quero me levantar contra qualquer boa iniciativa de preservação da natureza, da fauna, da flora. Existem boas práticas de reflorestamento e várias outras formas, ideias criativas de se preservar a natureza, de se preservar a água, de se preservar todo o ecossistema, de diminuir a poluição. Existe a tecnologia para fazer isso. Só que eu quero destacar aqui o que é usado nessa propaganda em prol do meio ambiente, que ela é errada. Por causa, então, aqui, irmãos, dessa propaganda que existe na nossa mente, você percebe discursos que vão apresentar um erro muito comum, muito repetido. Geralmente os discursos descrevem a natureza reagindo ao homem como se estivesse punindo a humanidade por sua falta de consciência ambiental. Geralmente se refere à criação como mãe natureza. As lideranças mundiais tentam incutir nas populações a ideia de que a natureza é uma espécie de deusa castigando o homem por seus pecados contra ela mesma. Existe todo um discurso apocalíptico ambiental em nossos dias em torno desse erro. A própria natureza está se voltando
contra o homem como se fosse uma deusa, a mãe natureza. Você vai ver homens que representam a ONU, organizações internacionais, fazendo esse discurso, apresentando, por exemplo, o que eles chamam de mudanças climáticas. Existe um bombardeio na mídia em cima disso. Eles vão falar, isso nada mais é do que a própria mãe natureza se voltando contra o homem. Isso parece ser um discurso apelativo e até mesmo convincente. Só que, de acordo com a palavra, está completamente errada, porque a criação ela não se volta contra ela mesma, ou contra Deus ou contra os homens. É óbvio que se o homem matar todos os animais, arrancar cada árvore que ele vê pela frente e não tiver boas práticas de saneamento básico ou uso de recursos naturais de maneira eficiente, isso trará danos terríveis para o meio ambiente. Mas isso jamais deve conduzir para ideias que retratam a natureza como uma deusa, com autoexistência, que é o que você vê. Tem gente adorando a natureza. Pega uma árvore e fazem orações para uma árvore. Ou então como se a natureza tivesse uma espécie de onisciência, onipresença, onipotência. E aqui nós podemos pensar no texto bíblico. Quando Paulo fala que a criação está gemendo, ela tem uma ardente expectativa. Paulo está também, de uma certa forma, está cometendo algum tipo de erro aqui, será? O que significa isso, irmãos? As Escrituras também não dão qualquer margem para acharmos que a criação, considerando, considerando os seres inanimados ou irracionais, tem consciência de existência ou tem as mesmas percepções humanas. Como explicam alguns teólogos, Paulo está empregando aqui uma linguagem poética ao atribuir à natureza características humanas. Por exemplo, gemer, esperar, ter esperança. Entenderam, crianças? Então, quando a gente fala que a natureza tem uma ardente expectativa, nós estamos usando uma linguagem poética para você poder ilustrar a maneira como a criação se encontra diante do pecado do homem. Então, nós temos que imaginar isso. E por que a criação, nesse sentido poético, então, irmãos? Por que as montanhas, os mares, os vales, as pedras, por que elas estão clamando, num certo sentido poético? Porque a criação também será libertada dessa corrupção. É o que o texto vai dizer. Olha o versículo 21. Na esperança, se referindo ali à criação, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Notem aqui o texto, irmãos, ele vai apontar claramente qual a finalidade com que existe a criação, para a liberdade dos filhos de Deus plena. Nós vamos explicar mais para frente o que é isso. Assim como o pecado do homem trouxe a corrupção para o universo, a restauração do homem para a justiça será acompanhada pela restauração da terra e seu universo à sua perfeição que foi pretendida por Deus antes da queda. E talvez não, com certeza, será ainda mais bonita, a terra será ainda mais bonita do que antes da queda, antes da criação. Ali era apenas um protótipo do que Deus tem preparado para a própria criação no dia em que Deus glorificar os salvos, os crentes. Crianças, prestem bem atenção que vocês vão estudar isso aqui um pouquinho mais lá na frente. Na física, existe uma lei chamada de entropia, que se refere à degradação constante e irreversível da matéria e da energia do universo, que gera desordem e caos. Por exemplo, prestem bem atenção aqui, ó, crianças. Se você pegar um copo d'água e você derramar ele tudinho no chão, você vai conseguir fazer com que aquela água volte para o copo d'água? Não vai conseguir por causa da lei da física chamada entropia. Quando você derrama água, é uma desordem irreversível, você não consegue voltar mais. Então, a criação, depois do pecado, existe uma lei da física que rege ela, a entropia, desordem e caos. Desordem e caos. Quando os físicos falam que o universo está se expandindo, eles não usam um termo bíblico, claro. Ele está se decompondo, está se deteriorando, está perdendo as características bonitas que tinha antes, num processo contínuo. E é a entropia.
O que se fala na escola? As crianças vão aprender isso na escola. Ah, não, é a evolução. A natureza tem uma lei, o evolucionismo, baseado na premissa de que o mundo natural é inclinado para o autoaperfeiçoamento contínuo. Então é a evolução. A gente era uma meleca lá sem forma e foi indo, virou um chimpanzé e agora nós somos seres humanos. Assim é que é descrito. Então nós está passando por um processo de evolução natural do própria criação. Ela está se evoluindo. Nota, irmãos, à luz da palavra, como que é o contrário do que a palavra diz. A natureza está sujeita à vaidade. Ela quer ser liberta da corrupção, da entropia. Que é essa lei que rege as coisas criadas. A tendência natural do universo, dos animais, das plantas, outros elementos inanimados da terra e dos céus, é obviamente baseada na lei da entropia, em direção à desordem e ao caos, e não ao autoaperfeiçoamento ou à ordem. Não poderia ser de outra forma. O versículo 20, né, que nós lemos, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. No entanto, apesar da sua corrupção e degeneração contínua, nem o homem, nem o próprio universo vão trazer a sua destruição final. Então, irmãos, esse processo de degeneração da natureza, de entropia, Deus não lançou a própria natureza para se destruir sozinha. Quem que continua soberano sobre a criação? Quem que continua provendo o que é necessário para a criação, mesmo nesse estado, irmãos? Deus. Então nós não devemos ser movidos a entender que a criação vai se acabar de uma maneira que escapa ao controle de Deus. Isso cabe, por exemplo, gerando o extermínio de toda a raça humana. Não podemos imaginar como alguns homens que algum tipo de fungo ou vírus um dia vai exterminar toda a raça humana. Na pandemia tivemos esse medo, né? O grande pressão sobre nós para nos inocularmos aqui, né? Com esse discurso de que tudo vai se acabar, a humanidade vai entrar em extinção por causa de um vírus. E a Bíblia não fala isso, irmãos. Embora exista esse processo de entropia, nós não podemos lançar isso que está acontecendo no mundo como se a própria natureza estivesse se destruindo. Ou o homem tivesse, por exemplo, embora tenha o poder de construir, por exemplo, bombas. Nós estávamos vendo a história, né, da bomba atômica que teve na Segunda Guerra Mundial lá no Japão. 2 cidades foram destruídas com 2 bombas, cidade de Hiroshima e Nagasaki. Então a bomba caiu e mais de 100 mil pessoas, que se sabe, morreram. Acredito dar um Pedro Juan e Ponta Porã inteiro. Tchum, uma bomba. Foram mortas instantaneamente, derretidos, que é o poder da bomba atômica. Devasta tudo que tem pela frente, derrete tudo. Assim é o poder da bomba atômica. Não podemos pensar, irmãos, que Deus simplesmente vai lançar na mão dos homens o poder de destruição do que ele criou. Embora os homens tenham poder de destruição, a gente sabe, mas esse poder de destruição Deus não lança completamente na mão dos homens. Precisamos temer somente a Deus, a quem os rebeldes rejeitam e se opõem. O destino da terra está inteiramente nas mãos do seu Criador. Um destes destinos, aí eu preciso falar, inclui a destruição total do universo amaldiçoado pelo pecado. Vamos ler? 2 Pedro 3:10. São palavras muito sérias para a gente ler, para que eu possa ler sozinho. 2 Pedro 3:10, irmãos, vamos ler? É uma passagem importante, nós vamos falar do destino do universo, não só do planeta Terra, mas de toda a criação. O que vai acontecer com ele? Nas mãos de Deus. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha a descrição, irmãos. No estalar de dedos, num determinado momento, na volta de Cristo, o que vai acontecer com a terra? O que vai acontecer com o universo? O texto diz no qual os céus passarão com um grande estrondo. E aqui está falando não só do céu azulzinho do nosso planeta, mas de todos os céus envolvendo a criação, nesse universo, nessa esfera aqui do mundo criado. O que vai acontecer? Em algumas passagens no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Apocalipse, diz que
os céus se enrolarão como uma cortina. Então é algo tremendo que vai acontecer, não é uma mera bombinha. Irmãos, o que é uma bomba atômica diante de um poder desse, das mãos de Deus? É um palito de fósforo. Nada, não passa de um palitinho de fósforo, não tem o poder de fazer nada. Diante da grandeza do que Deus criou e pelos seus propósitos, um dia renovar toda a criação, o que ele vai fazer, irmãos? Vai destruir com o fogo. Essa destruição será uma escala infinitamente mais poderosa de que todas as armas feitas pelo homem. Em sua visão em Patmos, João tem uma visão do dia seguinte a essa destruição. Deus vai destruir até o mundo com fogo, mas não é um fogo destruidor, é um fogo purificador. Então essa é a grande diferença. Deus simplesmente não vai trazer todas as coisas que ele criou à destruição, ao caos e à desordem. Ao contrário, ele vai trazer tudo para uma ordem perfeita, santa. E João tem lá na ilha de Patmos uma visão do dia seguinte em que Deus faz toda essa operação de reconstrução da criação. Apocalipse 21, versículo 1 ao 4 e 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Para que Deus possa fazer novas todas as coisas, o que ele vai fazer com as velhas coisas que ele criou? Destruir pelo fogo. Nós não podemos sequer imaginar, irmãos, como isso vai acontecer. Não podemos conseguir conceber isso na nossa imaginação. Mas nós sabemos que essas coisas virão sobre a criação de Deus. Aí eu pergunto novamente: será que a criação não tem motivos para estar gemendo? Para aguardar a expectativa de esperança de que isso aconteça? Ela aguarda, irmãos, a criação aguarda. A liberdade da glória dos filhos de Deus refere-se ao momento em que todos os crentes serão libertados da presença do pecado em nosso corpo. Nesse dia seremos transformados com a glória que recebemos como herança do nosso Pai. João nos lembra, lá em 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. É impossível para nossas mentes finitas compreender tais mistérios, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus dentro de nós, podemos crer em tais promessas e se alegrar com a esperança absoluta e confiantes de que nossa vida eterna com o nosso Pai do céu é segura. Reconhecemos como Paulo que disse: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, de 20 a 21. Então, irmãos, nós um dia receberemos a libertação completa por meio da glorificação do nosso corpo. O nosso corpo é como uma cápsula que comprime, irmãos, todo o potencial que nós temos para ser em níveis de santidade. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós não temos. Então, o que a criação está guardando? Para onde ela está olhando? Por que ela estica o pescoço? Por que ela está na ponta do pé? Por que ela só tem um olhar no horizonte? Para onde ela está olhando? A nossa libertação. O corpo que nós temos nos aprisiona. Não só falo no sentido de corpo físico, mas as nossas inclinações para o pecado que são remanescentes no nosso ser nos inclinam, nos frustram. Num certo sentido, irmãos, a vida cristã tem que ter uma frustração. Podemos pensar numa frustração santa, porque você não consegue, por mais que a tua mente ela esteja voltada para as coisas de Deus, o teu ser, o teu corpo não consegue acompanhar o desejo do teu coração em crescer em santidade. Isso gera uma frustração em nós. Uma frustração. Podemos pensar nisso.
Uma frustração santa, porque nos impede, nós estamos impedidos, nós estamos algemados por essa velha estrutura que nos compõe. Como a criação espera pelo dia da sua redenção? O versículo 22 vai dizer: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Se você olhar para as pedrinhas, para as árvores, no sentido poético e espiritual, como elas estão? Gemendo de dor, aguardando, com muita tristeza, com muito sofrimento, o dia em que ela mesma será resgatada da vaidade e da corrupção. A natureza também aguarda com esperança pela nossa redenção, porque a redenção da criação depende da nossa redenção. Mas até esse dia maravilhoso, e na expectativa de que toda a criação geme e sofre as dores de parto até agora. Assim é o estado da natureza, irmãos. Ela geme. A palavra geme vem da palavra estanazo. Refere-se às declarações de uma pessoa que está presa em uma situação terrível e não tem nenhuma perspectiva imediata de libertação. O termo é usado em sua forma substantiva, por exemplo, em Lucas, para descrever as declarações desesperadas dos israelitas durante o seu cativeiro no Egito, 450 anos. Eles não gemiam somente por causa dos chicotes nos lombos, mas por causa da expectativa que eles tinham de sair daquela condição de escravidão ao pecado. Os gemidos e os sofrimentos da criação vão cessar um dia. Enquanto esse dia não chega, a criação geme e sofre as dores de parto, assim como Eva, cujo pecado trouxe a maldição do parto doloroso. Gênesis 3,16. A natureza sofre as dores do parto. Mas assim como Eva e seus descendentes, as dores de parto da natureza trazem a esperança de uma nova vida. É uma tristeza, é uma espera dolorosa, mas ela é cheia de esperança. A dor é um sinal do quê? De esperança de regeneração. A nossa regeneração, regeneração do nosso corpo e a criação, a regeneração dela mesma como estrutura que abriga os homens e as mulheres regenerados. Irmãos, o céu é um lugar onde a criação será o grande palco para nós, para os eleitos, para aqueles que estão aguardando a restauração do seu corpo. O céu não é uma nuvenzinha como se pinta por aí, seres transparentes, irmãos. Nós temos, assim como temos um corpo aqui, na glória futura, nesse reino que está vindo, nós teremos um corpo, mas é um corpo glorificado. Ele não está mais sujeito às leis de entropia que marcam este mundo terreno. Então, essa é a expectativa que a criação tem. Ela aguarda com gemido. Como a mulher, quando vai dar à luz, tem dores de parto e essas dores vão se intensificando, não é assim, irmãos? Você vai se intensificando quanto mais chega a hora de nascer a criança, mais as dores se intensificam. Jesus usa essas figuras em relação ao dia do juízo final, que os sinais que antecedem a vida de Cristo, grandes sinais vão acontecer, irmãos. Grandes sinais da própria criação. Por que podemos dizer isso? Atos, nós lemos Joel, e a palavra de Deus, Jesus ensina isso. São os sinais dos fins dos tempos. A própria criação gemendo vai demonstrar isso com grandes sinais. Maravilhas, o texto vai dizer. Grandes sinais no céu, na terra, embaixo da terra. Terremotos, maremotos e várias catástrofes não produzidas pela mão de homens. Formiguinhas, nesse grande universo de Deus. Mas a natureza, a criação de Deus demonstrando isso com esses sinais. E o homem, e a criação em nós, irmãos, como igreja? Como é que nós aguardamos a regeneração do nosso corpo? O texto vai falar. E não só ela, ou seja, a criação, mas nós mesmos. O texto vai dizer que nós também estamos nessa expectativa, nessa ardente expectativa. E o que nós aguardamos? Como os herdeiros da glória, como que eles esperam? Eles gemem em si mesmos. Que tem as primícias, também gememos em nós mesmos. Todo filho de Deus que um dia receberá a herança da glorificação do seu corpo também geme.
enquanto aguarda o cumprimento dessa promessa. Por causa da nossa sensibilidade pelo Espírito, a sensibilidade ao pecado, nós gememos em nós mesmos através da terrível maldição do pecado que ainda se manifesta em nosso corpo, como Paulo diz, que foi vendido ao pecado. Reconhecendo o seu próprio pecado, Davi disse lá no Salmo 38, verso 4: Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Então, o salmista estava se queixando e lamentando do que, irmãos? Do que ele estava gemendo, como ele diz? Por causa dos seus próprios pecados. Quanto mais a gente caminha com Deus, irmãos, quanto mais a gente caminhar, nós não vamos crescer num tipo de orgulho, a gente se acha mais santo que as outras pessoas, ou super espirituais. Ao contrário, o Espírito Santo vai fazer você gemer. Fazendo o quê? Mostrando o pecado. Ele vai te conduzir num processo onde você vai ver cada vez mais os seus pecados, os porquês das suas escolhas, as falsas motivações, ou a hipocrisia, ou o orgulho, as cobiças de toda sorte que se possa imaginar e que você nem pensava que era dessa maneira. O Espírito vai te trazendo convicções dessa realidade para que você faça o quê? Para que você possa gemer também. Nós que temos as primícias do Espírito. O Pai não só concede a salvação para aqueles que confiam em seu Filho, como também sela a sua salvação enviando o Espírito Santo para habitar neles como uma garantia. Paulo diz que temos as primícias do Espírito. O que essas primícias do Espírito faz? Fazem você gemer. Primícias são os primeiros frutos, irmãos. Então, os primeiros frutos vão se manifestar aqui em dor. Então, para uma sementinha para ela poder germinar e crescer, o que você tem que fazer com ela? Você tem que matar ela, enterrando ela na terra. Então, irmãos, o Espírito que habita em nós, ele vai nos fazer olhar para a nossa condição atual. Você vai fazer um exame da tua própria condição. Não são imposições religiosas, alguém apontando o dedo. O próprio Espírito vai mostrar isso, para que isso possa provocar em você sede, fome, fome das coisas do alto, fome da glória futura. Não para encher o nosso coração de orgulho, mas para que possamos exercer plenamente a nossa liberdade em Deus, de servir a Deus em santidade, da maneira que a gente sabe como Ele quer ser servido. Quantas vezes, irmãos, talvez você tenha passado por essa experiência cristã genuína, muito comum. Você, um dia, talvez de manhã cedo, você ora, você derrama lágrimas em oração, em confissão de pecado, e você pede insistentemente a Deus que Ele te dê forças para lutar contra algum tipo de pecado que você está trabalhando, orando, meditando, examinando alguns versículos, memorizando a palavra, e você está em guerra contra um pecado que você reconhece como teu. E você, naquele dia de manhã cedo você passou horas em oração, ou até mesmo você esteja jejuando, ou você esteja confessando o seu pecado para algum irmão em relação àquilo, você sai do teu quarto de oração e a hora que você menos piscou, você voltou a praticar aquilo. Aconteceu isso com você já? Comigo várias vezes. O que acontece imediatamente? Você se sente triste, você se sente débil, pois é assim a criação se sente. Ela não consegue também exercer o potencial que ela deveria estar exercendo, inclusive para nos servir nessa criação que Deus fez. Está presa, está contaminada pelo pecado, está presa no seu potencial, ela é fraca, ela é sujeita à vaidade. A vaidade na Bíblia, irmãos, envolve fraqueza e coisas que passam rápido que não têm valor. Uma frutinha tão gostosa, docinha no pé, apodrece rapidamente se você não for arrancar. Não é assim, irmãos? Ela se frustra. A frutinha não fica lá bonita. Ela apodrece e fica feia. Isso traz vergonha para ela. Por causa do pecado, essa é a realidade, irmãos. E nós também. Nós somos chamados a cada vez mais demonstrar luz, santidade, conformidade a Cristo, amor, piedade. Qual vai ser nossas queixas principais nesse mundo? A minha falta de conformidade a essas coisas. A piedade, há um zelo mais fervoroso pelas coisas de Deus. Isso vai nos frustrar profundamente. Essa é uma grande bênção, irmãos. Se você se sente assim na tua vida cristã,
Que glória a Deus por isso, irmão. São sinais do Espírito sobre a tua vida, te conduzindo para que você possa alimentar a tua fé, para que você possa ser conduzido pela fé a esperar melhores coisas, como Paulo diz, maiores promessas. Nós temos melhores promessas acontecendo diante de nós. Pedro vai dizer: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Embora a fé perseverante seja indispensável para a salvação, Pedro enfatiza, pela própria iniciativa e poder do Pai, ele nos gerou de novo. E nesse mesmo poder que ele nos sustenta em direção à herança que o nosso novo nascimento traz. Uma herança que é, como ele diz, incorruptível, incontaminável e que não pode murchar como uma frutinha bonita no pé, uma maçã, uma manga. Não vai murchar no pé. Ao contrário, cada vez que se passar o tempo, mais bonita ela vai ficar. Assim é a nossa esperança, irmãos. O que é prometido para nós. Não são como as coisas aqui desse mundo. É divinamente reservada a nós no céu. Para cada crente que é divinamente preservado para o dia receber a glorificação do seu corpo. Os crentes devem estar preocupados com o pecado de suas vidas, sim, irmãos? Sim ou não? Sim. Mas não porque eles podem cair do seu estado de graça, não é isso que está em jogo. Você, pequei, estou perdido, estou indo para o inferno. Não pequei, estou indo para o céu. Ih, agora pequei de novo, estou indo para o inferno. A vida cristã não é assim, irmãos. Você é preservado. Existe a doutrina da perseverança dos santos. Você é capacitado para perseverar na fé, na graça, irmãos, para que você possa ser preservado, para receber maiores graça, maior glória. No que os herdeiros da glória esperam? Versículo 23. Esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É apenas o corpo, a natureza humana mortal de um crente que ainda está para ser resgatada, irmãos. O que aconteceu com o nosso espírito já, irmãos? Irmãs, foi regenerado. No dia que você crê em Cristo, o que acontece com o teu ser, com o teu coração que era de pedra? Transforma no coração de carne. E um novo inquilino, vamos pensar assim, um novo habitante passa a morar no teu coração. Quem é esse habitante? O Espírito Santo. Então, o teu ser, o teu espírito, está pronto? Paulo fala disso. O espírito está pronto. A carne é fraca, não é assim que ele fala? É isso que o herdeiro da glória espera. A pessoa interior já é uma nova criação, um participante da natureza de Deus que é habitada pelo Espírito Santo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso que nós já recebemos uma grande porção dessa bênção da regeneração, que é a regeneração do nosso espírito. Agora, nosso corpo, irmãos, não caminha na mesma velocidade. Ele ainda está aguardando o momento onde o nosso corpo será regenerado. Pedro diz que, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Porque os crentes já são nova criatura e possuem a natureza divina, suas almas estão aptas para o céu e para a glória eterna. Eles amam a Deus, odeiam o pecado e têm anseios por obediência à palavra. Mas enquanto estão na terra, eles são mantidos em um cativeiro por seus corpos mortais. Quando Paulo diz, oh meu Deus, quem vai me livrar do corpo desta morte? Nós amamos, ansiamos o céu, desejamos o céu, mas o nosso corpo, irmão, nos frustra e nos prende para não exercermos totalmente a liberdade de poder adorar a Deus em santidade como gostaríamos. Os cristãos são sementes santas, presas em uma concha de pecado.
encarcerado em uma prisão de carne e submetido às suas fraquezas e imperfeições, ele geme com gemidos inexprimíveis enquanto aguarda a adoção, a redenção do seu próprio corpo. Então, isso que é dado a nós, irmãos. Por isso nós vamos ser chamados a esperar para o dia da redenção desse corpinho aqui, ó, desse corpinho aí. Se você está em Cristo, irmãos, esse corpo que todo dia está de um jeito, cada vez mais eu vejo barba branca que cada dia aparece um pontinho branco aparecendo, branquinho aqui de prata aqui no meu rosto, mais aparece umas ruguinhas assim. Eu fui subir no Isaac em casa, e antigamente eu subia virando estrelinha em cima da casa, alguns anos atrás. Agora, sente uma dor aqui, o peso já impede de você conseguir subir com a mesma velocidade. O nosso corpo dando sinais, né, disso que está acontecendo, esse fenômeno de entropia dentro de nós, por causa do pecado. E no sentido espiritual também, irmãos. Quanto mais você conhece da palavra, mais você tem deleite nas coisas de Deus, mais você almeja, mais você quer santidade, mais a gente vê essa dificuldade que nós temos no nosso dia a dia. E por isso, Paulo vai trazer algumas aplicações importantes no verso 24 e 25. Aí ele vai falar assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também esperará? O nosso estado presente é, irmãos, de provação da nossa fé, da nossa esperança. Para passarmos por esse período de provação, precisamos de fé e esperança. A fé diz respeito à promessa feita. E o que Deus prometeu para nós, irmãos? Vamos recorrer ao próprio texto, nesse capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, você é um filho. Ele promete o que você é, garante que você é o quê? Que você é um filho de Deus. E se você é um filho, logo você também é o quê? Herdeiro também. Verdadeiramente herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, é isso que é prometido. A fé diz respeito à promessa que é feita. Fé envolve acreditar nas promessas, mesmo não vendo agora. Senhor, eu quero te servir, te adorar, mas eu não consigo ver que eu estou amando tanto a Ti. Eu queria te amar mais, te servir mais. Amém, amém, irmão? Glória a Deus, você está vendo o que está acontecendo em você? O que você tem que ter agora? Exercer a fé. O teu corpo que te impede de exercer a liberdade plena em Deus, um dia, irmãos, todas essas restrições vão ser removidas. Enquanto isso, irmãos, como devemos andar? Com fé, irmãos. Com fé, confiando nas promessas. Um dia esse corpo aqui será transformado em glória. Em esperança, fomos salvos dos nossos pecados pela fé em Cristo e sua obra de salvação. Quando Cristo oferece um sacrifício perfeito por nossos pecados na cruz, ele nos salva completamente dos nossos pecados. Precisamos olhar com fé para aquela cruz, em quem subiu nela, para sofrer e morrer em nosso lugar, e crer somente nele para a nossa salvação. Ser salvo pela fé é isso. No exato momento em que um pecador crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele é salvo. Ponto. Em esperança nós fomos salvos. Você olha para Cristo no momento em que você crê, isso é acompanhado por arrependimento, você está salvo. Ponto. Só que, irmãos, nós não, no momento em que nós cremos, nós não somos imediatamente regenerados em nosso corpo. Alguns irmãos creem em Cristo e imediatamente eles morrem. Não é assim? O ladrão da cruz está o exemplo. Mas a maioria de nós, o que acontece? Você vai ser salvo num determinado momento da sua vida e você vai passar por algum tempo vivendo nesse mundo. E o que tem que acompanhar essa fé? A esperança, irmãos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também esperará? Esperança significa... O que significa esperança? Esperar. Esperar no que foi prometido a você. A salvação não deve ser vista como um ato ou uma obra que é feita
de maneira imediata. Ela passa por etapas. Podemos pensar que a salvação é um ato só de Deus. Mas como ele acontece, irmãos? Podemos pensar aqui rapidamente de duas maneiras. Na eternidade, quando antes mesmo de haver qualquer coisa criada, o que Deus decreta? A salvação dos eleitos. Os eleitos para a salvação, para receberem a glorificação. E no tempo, o que ele faz? No passado, Jesus vem e morre. Todos aqueles que depositam fé em Cristo, lá no passado, eles são justificados por Cristo. E no presente, o Espírito vem, mora dentro de você e dá testemunho do Evangelho ao teu coração. Aquilo que nenhum outro homem pode fazer. Nós podemos evangelizar outras pessoas, mas só o Espírito pode dar testemunho da salvação que existe sobre a tua vida e no futuro. Como será, irmãos, essa obra de salvação completada? Através da glorificação. Somos salvos pela fé em Cristo, mas essa fé em Cristo para a salvação se mostrará verdadeira porque continuamos crendo. Da primeira vez que ouvimos o Evangelho até o nosso último suspiro nesse mundo, permaneceremos na fé. Permanecer na fé é esperança, irmãos. Isso que é você esperar com paciência, como Paulo vai dizer no versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Paulo está trazendo um ingrediente essencial para que nós possamos ter esperança. E qual que é esse ingrediente? Paciência. Ao esperar por essa glória, o que nós vamos precisar ter, irmãos? Paciência. Você vai olhar para a tua própria condição e você vai se frustrar. Mas o que você vai ter que ter? Paciência com Deus e com você mesmo. A paciência é o contrário da ansiedade. A paciência é a forma como a fé é exercida dia após dia, até que um dia ela vira esperança, uma esperança firme, que vai se firmando cada vez mais. A ansiedade é a forma como a incredulidade é exercida dia após dia, até que vira desespero. O inferno, irmãos, você pode resumir na palavra desespero. Porque lá não existe esperança, só desespero. Nós somos chamados para andar em desespero, irmãos? Não. Nós somos chamados a crescer na nossa esperança, exercendo a nossa fé dia após dia com esse ingrediente fundamental. Assim como você não pode fazer um bolo sem algum tipo de farinha, irmãos, você não vai conseguir ter esperança sem você ter paciência para exercitar isso. A tua fé dia após dia, tendo aquela vida diária com Deus, usando os meios de graça, oração, o estudo da palavra, o companheirismo cristão, usar as ferramentas que Deus colocou à nossa disposição para aprendermos uns com os outros na palavra e nos estimularmos às boas obras, para que possamos viver nesse mundo, irmãos, aguardando a redenção do nosso corpo. Isso é tão sério, irmãos. Isso é tão profundo, mas é isso que traz para nós, para esperarmos por essas coisas, que possamos aguardar, então, irmãos, a redenção do nosso corpo com ânimo, com firme confiança em Deus. Ele é poderoso para cumprir o que ele prometeu, irmãos. Ele vai cumprir, como já tem cumprido tudo o que é necessário para termos chegado aqui. O mesmo Deus com o seu poder maravilhoso, incrível e tremendo, vai conduzir todas as coisas para que ele possa trazer o cumprimento dessas promessas a nós. Vamos estar orando e agradecendo a Deus.